Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 8 de agosto de 2024, quinta-feira, onde nós estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum. No meio da igreja, o Senhor abriu os meus lábios, encheu com espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com um manto de glória. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nós mais uma vez aqui. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era, que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, assim, meus queridos irmãos, nesse dia de hoje, o Senhor quer nos exortar a nós permanecermos e reconhecermos como o Filho de Deus. Irmãos, Jesus proclama a Fortunato, a Pedro, para a sua acertada declaração de fé. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então ele declarou, meus queridos: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Irmãos, nessa saudação, Jesus promete a Pedro o primado de sua igreja. Quem hoje é o nosso Pedro? O Papa Francisco. Pois Pedro foi o primeiro Papa da igreja, o primeiro a estar à frente da igreja do Senhor. Mas pouco depois faz-lhe uma
reconvenção por lhe ter manifestado uma ideia desanimada humana, demasiado humana e errada do Messias. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, meus irmãos, ele porém voltou-se para Pedro e disse: olha, vai para trás de mim, Satanás. Tu não estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então a gente percebe primeiro, Jesus entrega a igreja para Pedro e depois chama Pedro de Satanás. Olha, meu irmão, toda vez que nós queremos desfazer das coisas da igreja, nós estamos sendo Satanás. Estamos indo contra a vontade de Deus. E nós precisamos prestar muita atenção. Na mesma hora que o Senhor nos eleva, nos exorta, na mesma hora o Senhor nos corrige e nos chama de Satanás. Que nós estamos sendo pedra de tropeço. E quantas das vezes nós estamos sendo pedra de tropeço para o irmão? Hein, meus irmãozinhos? Então aqui agora eu quero abrir umas aspas para pedir a você que você possa se inscrever neste canal, que você possa deixar o seu like. Sim, meu irmão, como o seu like me ajuda, como você se inscrevendo ajuda este canal da evangelização. Que você possa também compartilhar para com seus contatos. Fala para eles, para que eles possam também se inscrever neste canal, para que a gente possa conseguir alcançar mais e mais pessoas. A palavra de Deus possa alcançar muitas pessoas. Por isso que eu te peço, inscreve, meu irmão. Peça para os seus contatos se inscreverem. Deixe o seu like, sempre deixe o seu like, que nos ajuda muito. E você também pode ativar os sininhos das notificações, ali em todos, pois qualquer vídeo novo você será notificado, será avisado. Então, meu querido, eu quero estender as minhas mãos para você e pedir a sua ajuda nesse sentido. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e assim esse canal vai ajudar muita gente a crescer na fé pela evangelização. Fechamos as aspas. Então, meus irmãos, voltando para cá, devemos agradecer aos evangelistas o fato de nos terem apresentado os primeiros discípulos. Sim, os primeiros discípulos de Jesus, tal como eram, não como personagens idealizados, mas como gente de carne e osso, como nós, meu irmão, como você, minha irmã, com as suas virtudes e os seus defeitos. As circunstâncias aproximam-nos de nós e ajudam-nos a ver que aperfeiçoamento na vida cristã e o caminho que todos devemos fazer, pois ninguém nasce ensinado. Ninguém nasce ensinado, meu irmão. Então, dado que já sabemos como foi a história, aceitamos que Jesus tenha sido, meu irmão, o Messias sofredor. E como ele sofreu, como ele profetizou, foi profetizado por Elias, e tenha entregue a sua vida na cruz. Tudo isso nós já sabemos. O que mais nos custa aceitar é que nós possamos ter de manter presente em sua obra através do mesmo caminho de entrega, renúncia e sacrifício, meu irmão. Sim, imbuídos então, como estamos numa sociedade que pugna por êxito rápido, por aprender sem esforços,
e de um modo divertido e por conseguir o máximo aproveitamento, meu irmão, com o mínimo de trabalho. É fácil acabarmos vendo as coisas mais como os homens do que como Deus. Uma vez recebido o Espírito Santo, Pedro aprendeu por onde passava o caminho e que deveria seguir. Então, assim, meu irmão e minha irmã, que nós possamos verdadeiramente seguir o caminho do Cristo e reconhecer que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre e nos mostre a sua face e compadeça de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor.